Meus queridos irmãos, por favor, abram as vossas Bíblias no livro de Gênesis 47. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 47. O Senhor, esta semana, falou muito comigo, no meu devocional particular, nesse texto. E esse texto, irmãos, vai justamente de encontro àquilo que a diaconisa Esther falou aqui, do Deus provedor, do Deus que é bom, tá certo? E Deus está falando muito no meu coração com relação a isso. Inclusive, amanhã no Devocional dos Obreiros eu vou falar sobre esse Deus que é bom. E Deus já falou aqui hoje, porque na realidade Ele é bom. Amém, irmãos? Então, irmãos, Gênesis 47, a partir do versículo 1, nós vamos ler o texto até o versículo 12. A palavra de Deus começa dizendo assim: então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que tem, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra. Porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante de ti, no melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porá por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. E José fez habitar a seu pai, seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos, e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Amém? Glórias a Deus. O Jobs está aí? Venha cá, meu filho, orar pelo pastor esta noite. Estou pegando assim de surpresa, para a glória de Deus. Esses adolescentes são os futuros pregadores da igreja e não pode ter medo de microfone. Amém? Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos, irmão, para a palavra do nosso pastor. Senhor Deus, amado, grandioso, majestoso Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor dado a Ti. Muito obrigado, Senhor, por mais um culto, pois é pela graça que estamos todos reunidos aqui, em adoração e em louvor a Ti, Deus. Vem, Senhor, com o nosso pastor, nosso amado e querido pastor. Vem, Senhor, falar a nós com a vida dele, Senhor, pregando a palavra da verdade, pregando a sua justiça, pregando a sua bondade e seu infinito amor.
vem, derrama a tua graça, Senhor, sobre a tua casa. E quando nós saímos daqui, saímos cheios do Espírito Santo, Deus. Vem com continuar desse culto, Senhor. Abençoa na vida de cada um que está aqui, em nome santo de Jesus. Pois teu o reino, teu poder, tua glória, para todos sempre. Amém. Amém. Irmão, depois dessa oração, os irmãos ainda querem ouvir a palavra, eu já dou a benção apostólica. Porque uma oração abençoada dessa, nós já nos enchemos, né, irmão? Para a glória de Deus. E vai ficar revezando, viu? Um jovem, um adolescente, nós vamos estar chamando os irmãos para estarem fazendo a obra. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele nos apresenta um momento muito grave para a família de Jacó, para o povo de Israel. Era um momento de muita seca, não tinha comida na terra, e a gente conhece muito bem a vida de Jacó, conhece muito bem a vida de José, conhece muito bem essas duas histórias. Jacó, irmãos, ele peregrinou, ele sofreu em terra distante, e agora na sua velhice, 130 anos, ele ia ter que recomeçar novamente, ia para uma nova terra, devido à seca. Só que nessa terra que ele ia agora, José já tinha ido na frente. Nós conhecemos a história de José. Seus irmãos, com inveja, venderam ele como escravo, mas José tinha um propósito de Deus. E Deus o colocou como a segunda pessoa mais importante do Egito, e justamente para isso, para que o propósito que Deus tinha na vida de José era preservar a semente de Abraão, porque tinha promessa de Deus sobre a semente de Abraão, o povo de Deus, que ia espalhar por toda a terra o plano de salvação, porque através desse povo, Jesus viria para a terra. Amém, irmãos? O encontro, irmãos, que nós vimos aqui, entre Jacó e o faraó, não foi apenas um encontro político, né, de um chefe de uma nação, o faraó, com um chefe de uma tribo, com um chefe de um povo. Não, irmão, esse encontro foi muito mais além disso. Esse encontro foi um encontro espiritual. E é sobre isso, irmãos, que eu quero falar aqui esta noite, irmãos, porque às vezes parece que a gente esquece que nós somos um povo espiritual, irmãos, acima de tudo. E que nós temos um Deus que tem cuidado de nós. Não importa a luta que nós passamos. José estava passando Jacó estava passando uma grande dificuldade. Era fome na terra. Mas nós vamos ver nesse texto, irmão, como é que Deus conduz, irmãos, todas as coisas. Ele colocou José num lugar estratégico. Ele também sustenta famílias em tempos difíceis. Ele, irmãos, faz as promessas antigas serem cumpridas. E acima de tudo, irmãos, quando nós estamos, irmãos, dentro do propósito de Deus, da vontade de Deus, irmãos, Ele nos guarda, Ele nos sustenta e nos dá vida, e vida com abundância. Esse é o nosso Deus, irmãos. Como os meninos louvaram aqui. No deserto, Deus sustentou. Não era preciso ir comprar roupa, nem sapato. Deus foi provendo todos os dias dos 40 anos do povo no deserto. O texto, irmãos, começa dizendo, aí no versículo 1, Gênesis 47, então veio José e fez saber a Faraó e disse, meu pai e meus irmãos, com as suas ovelhas e com as suas vacas e tudo o que tem, vieram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém. Eles vieram para o Egito. O Egito, irmãos, era onde tinha a fartura da época. Em todos os lugares havia seca. E o Egito, irmãos, nesse período, era onde tinha a fartura, porque a gente sabe que José organizou
ele teve o sonho que ia ter anos de muita fartura e anos de muita seca. Nos anos de muita fartura ele guardou, e isso serve para nós, viu, irmãos? Tem gente que pega muito dinheiro e ele não sabe ter dinheiro na mão, não, quer papocar logo tudo. Não sabe se amanhã vai ter anos de seca, né? Ele não sabe guardar nada. Mas José não, ele guardou os mantimentos para enfrentar os anos de escassez. E isso tudo já era projeto de Deus. E agora ele manda buscar a sua família lá de Canaã, que estavam tudo na seca. Eu não vou contar toda a história, que os irmãos já conhecem toda essa história, irmãos. Então, irmãos, o que é que José faz? Ele se antecipa e ele vai falar com o faraó, irmãos, que era o rei. Ele vai falar sobre a situação da sua família, ele vai explicar. Sabe por que ele vai explicar para faraó, irmãos, tudo aquilo? Porque Jacó estava na sua crise, passando necessidade, estava uma grande crise em Canaã, mas enquanto eles estavam na grande crise e vindo para a terra de Gozém era no Egito, mas era separado. E aí, irmãos, eles estavam vindo, estavam nessa terra, e ele falando com o faraó, porque enquanto tem crise, Deus já está trabalhando, irmãos. Deus já estava trabalhando. Então, a provisão divina, irmãos, não nasce de nenhum improviso, não, irmãos. Nasce do propósito que Deus tem para nossas vidas. Se a gente passa alguma crise, irmãos, pode ficar despreocupado, porque está dentro do propósito que Deus tem para nossas vidas. E o propósito de Deus sempre é bom. Nada acontece com as nossas vidas, irmãos, em vão, sem Deus saber. Não, irmãos, tudo tem a permissão de Deus. Se tem alguém aqui passando luta, fica firme, porque está dentro do propósito de Deus. E quando você sair dessa crise, você vai sair mais forte, vai sair mais fortalecido, porque Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. A fome era real, irmãos. Era muita fome na terra. Mas o cuidado de Deus era maior. Podia ter crise, mas o cuidado de Deus estava lá, guardando eles, irmãos. E Deus direcionou para que eles fossem para o Egito. E para onde Deus direciona, Deus guia, Ele sustenta. Se você anda na direção de Deus, pode ficar certo que Deus vai te sustentar em tudo. Se você está dentro da direção de Deus. Olha só o que diz o Salmo 37, versículo 19. Isso é para quem crê, quem recebe essa palavra aqui desse Salmo. Quem recebe vai dizer amém. A palavra do Salmo 37, 19 diz assim: não serão envergonhados nos dias maus. Não serão envergonhados nos dias maus. E nos dias de fome se fartarão, terão em abundância. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. É um Deus que cuida de nós. É um Deus que provê nas nossas vidas. Noé, ele construiu a arca antes da chuva chegar. Quando a crise chegou, quando as chuvas chegaram, a provisão de Deus já estava pronta, irmãos. A provisão de Deus já estava pronta. Quando a gente vê aqui no versículo 3, vai dizer assim, versículo 3 do texto: então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelha, tanto nós como nossos pais. Deus cuida dos seus filhos, irmãos. Deus cuida dos seus servos. Mas há um detalhe: nós precisamos andar em fidelidade a esse Deus. Nós não podemos olhar para trás, irmãos, quando a crise chega. Nós não podemos querer desistir quando a crise chega, irmãos. Se nós estamos passando uma crise, nós temos que confiar que há um Deus que tem cuidado de nós, meus irmãos. O que acontece aqui, irmãos, nesse versículo 3, irmãos? Diz que José tomou a parte de seus irmãos, eram 5 varões,
e pôs diante do faraó. Aqui uma parte da minha família, faraó, eles são pastores de ovelha, eles são teus servos, assim como nossos pais sempre foram pastores de ovelha. Preste atenção nesse detalhe, irmãos. E por que isso é importante, esse detalhe, dizer que eles eram pastores de ovelhas, irmãos? Porque, irmãos, na terra do Egito, os pastores de ovelha não eram bem vistos. E José já tinha orientado eles: olha, não vão querer agradar o faraó, não. Diga quem vocês verdadeiramente são. Nós somos de uma geração de pastores de ovelha. É isso que nós somos. Nós temos um Deus e nós não vamos mentir para agradar a faraó, não. Se a gente for ver aí, irmãos, veja só, versículo 31, 34, é a orientação de José para eles. Porque talvez, eles sabendo que no Egito não eram bem vistos, eles poderiam querer dizer alguma mentira. Teus servos, versículo 31, Gênesis 46, do versículo 31 ao 34. Depois disse José a seus irmãos, e a casa de seu pai: eu subirei, anunciarei a faraó e lhes direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estava na terra de Canaã, vieram a mim. E os homens são pastores de ovelhas, porque são homens de gado. E trouxeram consigo as suas ovelhas, as suas vacas e tudo que tem. Quando, pois, acontecer que faraó vos chamar e disser qual é o vosso negócio, então direis: teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como a nossos pais, para que habiteis na terra de Gozém. Porque todo o pasto de ovelhas é abominação a quem, irmãos? Todo pastor de ovelha era a abominação para os egípcios. Então, José já tinha dito: chegar na frente do faraó, diga quem vocês são. Não vão querer negar a identidade de vocês, não. Porque nós somos filhos de Deus. Nós viemos de Canaã, nós somos um povo separado. E nós somos o que somos. Ninguém vai querer agradar ninguém, não. Para querer, não, diga o que somos. Sabe por que isso é importante, irmãos? Porque, meus irmãos, tem muito crente, irmãos, negando a sua identidade, irmãos. Nós estamos vivendo uma geração que odeia a Deus. E se odeia a Deus, odeia também seus filhos. A gente não pode esconder que nós somos servos de Deus, não, irmão. Nós somos crentes. Eu entreguei minha vida para Jesus. Mas é o diretor, não sei de quê. Não interessa o que ele é. Mas estou na frente do presidente da república, do governador. Não interessa, eu sou crente. A minha vida está salva. Eu entreguei minha vida para Jesus. E vigiar na sua identidade. Vigiar na sua identidade. Agora mesmo, irmão, aqui vizinho a nós, no Rio Grande do Norte, um pastor que está muito conhecido na internet, pastor Tássios Licurgo, ele é muito sábio, ele tem participado de muitos debates, irmãos, e ele, com a sabedoria dele, está ficando famoso. E o que aconteceu? Ele é um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O que foi que aconteceu, irmão? Os alunos, na sua grande maioria, irmãos, não quer conversa com Deus, estão fazendo um abaixo-assinado na universidade para tirar o professor, porque ele é um pastor e porque tem defendido a causa do Evangelho. Perseguição, irmãos. Mas ele está indo para onde é chamado e não nega a sua fé. Ele não nega a sua identidade. Ele é um servo de Deus, irmãos. E a gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar, irmão, a nossa identidade. Essa semana, o irmão da Rosinha me pediu um favor. Ele veio de Itapipoca, porque o filho dele ia viajar para São Paulo e eu fui levar o filho dele para
o aeroporto, juntamente com ele, né? O que acontece, irmãos? Quando nós saímos, era mais ou menos 11h30, por aí, e ninguém almoçou. Quando a gente volta, já umas 2 horas da tarde, logicamente a gente estava ali com a fome mesmo. Quando eu chego na casa onde ele estava, de um outro parente, o camarada tinha botado uma churrasqueira, estava assando um carneiro. Aí quando eu cheguei, já senti aquele cheiro lá, né? Fome. Mas vejam bem, irmãos, já tinha uma mesa com 1 litro de cachaça lá, né? Aí eu disse, tá aí, eu vou para casa agora e tal. Não, vem cá, rapaz, vou cortar um pedaço aqui dessa carne para você comer. Eu disse, rapaz, mas só se for ligeirinho. Mas sabe o que é você ter uma identidade que você não se sente bem, mesmo cortando ali um pedaço para me comer e sair numa mesa onde tinha 1 litro de cachaça e algumas pessoas já rodeadas, você se sente num lugar, um peixe fora d'água, porque a nossa identidade, irmãos, é outra, irmãos. A nossa identidade é com as coisas do alto, com as coisas do céu, irmão. A gente se sente bem, irmão, é louvando a Deus, é falando das coisas de Deus, é lendo a palavra de Deus, não é sentando na roda, irmãos, dos escarnecedores, não. Preservar a identidade. Daquela vida eu saí, foi de lá que o Senhor me resgatou. Como é que eu vou me sentir à vontade, me sentir bem num lugar que eu era escravo? Não, irmãos, de maneira nenhuma. E a gente tem que cuidar da nossa identidade, meus irmãos. Amém ou não amém, irmãos? Rapaz, eu coloquei aqui um negócio e agora para sair o bicho não está querendo sair. Acho que agora deu certo. Então, a fidelidade de Deus começa na nossa vida quando, irmãos, a gente tem fidelidade à nossa identidade. Eu sou filho de Deus, eu não vou negar quem eu sou, eu vou vigiar no meu andar, eu vou andar dentro do propósito que Deus tem para a minha vida, eu vou obedecer a Ele, eu vou ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, eu vou procurar ser fiel ao meu Deus. Essa é a nossa identidade. Como eu falei, irmãos, essa terra de Gozém era separada, mas fazia parte do Egito. Então, ficaram no Egito, mas separados do Egito. Sabe por que isso, irmãos? Porque Deus não nos chamou para nós nos misturarmos, mas para nós permanecermos fiéis a Ele. Quem quer ser abençoado aqui, irmão? Fique fiel a Deus, irmão. Seja fiel a Deus. Aí não vai faltar provisão para a tua vida. Não vai faltar. Quem honra a sua identidade e a Deus, irmão, Deus também honra publicamente. Deus honra também. E é por isso que em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas renovar a nossa mente, irmãos. Amém, irmãos? Aí vejam bem, agora os irmãos foram orientados por José, olha, vocês são filhos de Jacó, vocês são netos de Abraão, vocês são servos de Deus, diga quem vocês são, isso aqui é a nossa história, a nossa vida, a nossa família. Aí o faraó fala com os irmãos de José, agora José vai buscar Jacó. Essa é a parte que eu acho mais interessante nesse texto. Jacó, irmãos, aí no versículo 7, Gênesis 47, versículo 7, e trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E aí o que foi que Jacó fez, irmãos? Jacó abençoou a Faraó. Sabe por quê? Porque os filhos de Deus, irmãos, são chamados para abençoar, não é para amaldiçoar, não. Tá bom? Mas aí ele abençoou. O que eu acho interessante aqui, irmãos, que Jacó, ele vai na presença de Faraó, não como um súdito, irmãos, mas ele vai como patriarca da fé, como pai daqueles filhos, daquela família, e como um servo de Deus.
Ele não vai, irmãos, como um pedinte, não. Ele vai como aquele que tem promessa de Deus. Ele vai na presença de Faraó, irmãos. Ele vem de uma seca, de uma crise. Mas ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é. E ele sabe o Deus que ele serve. Ele chega na presença de Faraó, eu vou conjecturar aqui. Eu estou aqui meio maguinho, porque o negócio está feio, fome na terra, perdi uns gados, é uma crise. Mas eu sei que, meu Deus, é a maior riqueza que eu tenho na minha vida. Não é os gadinhos que eu perdi, não é a fome que eu estou passando, a crise. Não, é o meu Deus, e é a maior riqueza. E eu estou aqui na frente do Faraó e ele pensa que é rico, porque agora está numa fase boa. Mas Faraó, deixa eu te dizer uma coisa, espiritualmente aqui, ele vendo, né, Jacó vendo espiritual, ô Faraó, eu vou te abençoar. É você que está precisando de bênção, viu? Porque eu sou rico das coisas espirituais. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Ele tinha, irmãos, uma visão grande, porque as promessas de Deus estavam sobre a vida dele. Quem tem promessa de Deus aqui, irmãos? Nós somos ricos das promessas de Deus. Nós temos um grande Deus e a maior riqueza que nós podemos ter, meus irmãos. Assim como Jacó, saiba a sua posição espiritual. Saiba quem você é em Deus. Você é salvo, você foi resgatado, você é lavado pelo sangue de Jesus. Pode passar alguma crise aqui nessa terra, mas tem um reino dos céus nos aguardando. A palavra de Deus diz que Jesus já foi preparar lugar. Mansões celestiais estão preparadas para mim e para você. Essa é a nossa visão espiritual, irmão. A crise que a gente passa aqui, um desemprego, a falta de uma coisa, de outra, isso é passageiro, irmãos. Mas lá a nossa riqueza está guardada e lá é eterno. Amém? Você pode dizer para o seu irmão e meu irmão, fique firme, você é rico da graça de Deus, das bênçãos de Deus. E essa é a maior riqueza. Essa bênção, irmãos, ela flui para quem anda com Deus. Ali naquela cena de Jacó, quem veio, irmãos, para o Egito, numa crise, ali naquela cena, quem olhasse, o menor nos olhos humanos, né? Jacó, que era o menor nos olhos humanos, espiritualmente, irmãos, ali ele está abençoando o maior, politicamente, naquele período. Faraó era o maior homem, porque todas as nações estavam dependendo do Egito. Então ele era o maior politicamente. O menor, espiritualmente, estava abençoando o maior, politicamente. Deus usa pessoas piedosas, irmãos, pessoas tementes a Deus. Deus usa quem é fiel a Ele. Sabe para quê? Para tocar ambientes improváveis. Era improvável naquele período, irmãos, alguém como Jacó ir para a presença de Faraó. E Jacó foi colocado na presença de Faraó, porque Deus conduziu tudo aquilo. E Jacó vai e abençoa o Faraó. Abençoa o Faraó. Você já pensou nisso? As oportunidades que a gente tem de abençoar algumas pessoas aí, e muitas vezes a gente trava a nossa boca, muitas das vezes a gente pensa que são figurões muito mais do que nós. Ei, irmãos, nós temos a vida eterna, nós temos Jesus nas nossas vidas, essa é a maior riqueza que nós podemos ter. É a maior riqueza. Você se lembra daquela ilustração que eu já falei aqui em sermões, que alguém saiu espalhando que tinha tido um sonho no interior aí? Ele tinha tido um sonho que o homem mais rico daquela região ia morrer naquela semana. Aí o fazendeiro que era mais rico ficou doido. Quem foi que sonhou isso? Rapaz, eu vou me preparar, eu vou começar a dividir aqui com meus filhos, porque se é o homem mais rico que vai morrer, então eu vou logo dividir aqui. Aí começou a se preocupar e
não dormia mais direito à noite. Passou uma semana, irmão, morreu realmente o homem mais rico, mas era o vaqueiro da fazenda, que era crente. Não foi o fazendeiro, foi o vaqueiro. Ele era o mais rico da região, porque ele era crente e tinha Jesus na sua vida. Amém? Então nós somos, irmãos, ricos das bênçãos de Deus. Onde há temor a Deus, tem pessoas aqui esta noite que temem a Deus. Onde há o temor de Deus, há uma influência espiritual. Se nós andamos no temor de Deus, nós vamos influenciar os outros, irmãos, espiritualmente também. Olha o que diz Provérbios 10, 22. Vai dizer que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. É a bênção do Senhor que nos deixa ricos. E nós temos essa bênção nas nossas vidas, nós podemos abençoar os outros. E ela enriquece e não acrescenta dores, irmãos. Daniel, ele mesmo cativo, ele mesmo numa terra distante, ele abençoou reis, ele influenciou impérios, por causa da sua fidelidade a Deus. Por causa da sua fidelidade a Deus. Aí quando chega aí no versículo 11, de Gênesis 47, e José fez habitar seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito. Olha aí, foi num terreninho lá cheio de carnaúba, água salgada, foi? Foi não, o que diz aí? No melhor da terra. Na terra de Ramsés, como o faraó ordenara. Deus, irmãos, vai mais na frente, e José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. José não só sustentou seu pai, seus irmãos, seu sobrinho, não. Foi todas as famílias que vieram com Jacó, daquela crise que eles estavam passando financeira, porque era tudo seco, e agora estavam sendo sustentados, porque Deus proveu na vida de Jacó, irmãos. Canaã, irmãos, era a promessa de Deus para Abraão, para Isaac e para Jacó, é Canaã. Mas nesse percurso, presta atenção aqui, mas neste percurso, irmãos, estava no meio Gozém, porque Gozém fazia parte do processo, irmão. Nós temos promessas de Deus, então muitas vezes a gente pode encontrar um Gozém na nossa trajetória, mas ali não é o nosso fim, aquela crise não é nosso fim, mas faz parte do processo para nossas vidas. Tem pessoas aqui esta noite que pode estar agora em Gozém, porque faz parte do processo, mas o seu lugar não é para permanecer ali, não. A promessa de Deus para a tua vida é Canaã, a terra que manda leite e mel. Você vai sair de Gozém um dia, você vai continuar marchando, você vai continuar indo para a promessa de Deus para a tua vida. Mas faz parte do processo, irmão. Deus não abandonou o plano de Canaã ao levar Jacó e aqueles seus filhos para o Egito. Não. Deus não abandonou seus planos de maneira nenhuma. A promessa de Deus, irmãos, ela passa também por estações na nossa vida, meus irmãos, que são inesperadas. Muitas das vezes nós estamos na nossa trajetória e acontece algo, alguma crise que nós não estamos esperando. Mas isso, irmãos, não elimina as promessas de Deus para nossas vidas. Se nós continuarmos olhando para o autor das nossas vidas, autor e salvador, e continuarmos olhando para as suas promessas, nós vamos continuar trilhando a nossa jornada.
mesmo com dor, mesmo com luta, orando, chorando, mas nós vamos continuar, porque não vão ser as crises que vão nos parar. O lugar que nós podemos estar passando um processo não vai anular o nosso destino final, para o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Se nós estamos passando uma crise agora, não anula nem as promessas de Deus, irmãos, nem o destino final que Deus quer nos levar. Foi assim com o povo de Jacó, o povo de Israel. A promessa para eles é Canaã, mas eles agora estavam passando um processo no Egito, Gozém, mas não anulou, porque as promessas de Deus iam se cumprir mais na frente na nação de Israel. Porque Deus, Ele é fiel à sua palavra. Deus, Ele não mente. Deus, Ele não inventa. Ele é fiel à sua palavra. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir na minha e na sua vida. Se você crê que Deus tem promessa para a sua vida, pode descansar, que Ele vai cumprir. Você pode estar passando uma crise agora, uma luta, uma adversidade, mas Deus vai cumprir a sua promessa, porque Ele cumpre a sua promessa sempre, irmãos. Mesmo em Gozém, Deus, irmãos, Ele é maravilhoso, Ele abençoou, Ele multiplicou, irmãos. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui o versículo. Que diz que lá, irmãos, eles foram abençoados em tudo, irmãos. Tudo multiplicou na vida deles. Eu não encontrei aqui o versículo, mas vamos em frente. Se Deus prometeu, irmãos, Ele não vai falhar. Números capítulo 23, versículo 19 vai dizer: Deus não é homem para que minta. Porventura, diria Ele e não faria? Então, se Ele disse, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Abraão, irmão, esperou muitos anos pela promessa, mas se cumpriu aquilo que Deus prometeu a ele. Aqui, irmãos, vai dizer, no último versículo do nosso texto, 12, vai dizer que José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a sua casa, segundo o número dos seus filhos. José sustenta toda a casa com pão. Deus, presta atenção no que eu vou falar aqui. Eles estavam passando necessidade em Canaã. Deus usou José para ir na frente, agora José chama eles, e através da vida de José, Deus sustenta a Jacó e toda a sua casa com pão, com comida, com suprimentos. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus também se importa com as necessidades espirituais e com as necessidades materiais. É por isso, irmãos, que em Tessalonicenses Deus vai dizer que todo o nosso corpo, alma e espírito deve se encontrar irrepreensíveis na vinda do Senhor, porque Deus se importa com a nossa alma, com o nosso espírito e com o nosso corpo. E o nosso corpo, assim como a nossa alma precisa de alimento, o nosso corpo precisa de alimento material. Então Deus, Ele se importa. E essa provisão de Deus para nós, irmãos, ela não é momentânea, não, ela é contínua. Deus continua dando provisão para o seu povo. Deus continua cuidando das nossas vidas, da nossa geração, assim como Deus cuidou de Jacó. Deus continua cuidando das nossas vidas. E agora eu vou lançar aqui uma palavra de fé para aqueles que estão passando alguma adversidade nessa área material. Talvez esteja passando uma luta aí financeira, ou um desemprego, ou algo que chegou inesperadamente. Eu quero te dizer esta noite, para você que crê, para você que anda pela fé,
para você que anda em fidelidade a Deus, que Deus, Ele não abandona os seus filhos, Ele vai continuar provendo na sua vida, Ele vai continuar mandando o alimento para a tua casa, Ele vai continuar assim, provendo na tua vida. Continua firme, porque o nosso Deus, Ele proveu para o povo 40 anos no deserto, e Ele é o mesmo Deus que tem cuidado da minha vida e da tua vida. Ele vai continuar provendo, irmãos, não vai faltar. Eu vou contar aqui um testemunho. Eu não pedi permissão não, certo? Mas como o irmão Erlon já deu testemunho publicamente, eu vou contar esse testemunho da vida da família do irmão Erlon. Para quem não conhece, o irmão Erlon, o pai dele, já foi, Deus já levou, pegou a mãe dele do interior, com os filhos. Quantos filhos? 10 filhos. Você sabe o que o pai do irmão Erlon fez? Deixou a mãe dele com os filhos, 10 filhos. Fica aí que eu vou ali atrás da casa. Não voltou mais. Passou a manhã, chegou a hora do almoço, tardeceu, e ela lá com os filhos, sem saber nada aqui em Fortaleza. Tinha vindo lá do interior de Mombaça. Um senhor que estava lá, observando desde de manhã, no comércio, foi perguntar o que ela estava fazendo com aquele menino desde de manhã ali. E ela explicou. Aquele senhor conseguiu lá arranjar um lugar provisório para eles. O Erlon era pequeno. E aí, irmãos, ficaram numa casa, a maioria mulher, só ele homem. E ele com medo de alguém e mexer com as irmãs dele, mesmo ele sendo criança. Ficou numa casa lá num sítio. Onde ele ficava cismado, pensando que era alguém para fazer o mal. Mas toda manhã ia alguém na porta da casa dele e deixava o pão e o leite. Não deixou faltar. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem um Deus provedor. Toda a família dele foi salva, as irmãs, a mãe, todas, porque Deus tinha um propósito. E nos dias de crise, Deus supriu na vida dele, como supre nas nossas vidas, porque nós temos um Pai amoroso que tem cuidado de nós, que tem suprido as nossas vidas e não tem deixado faltar. Só quem crê, glorifica Jesus. Só quem crê, glorifica Jesus. Deus, onde Deus governa, irmão, nada falta. Deixa Deus governar a tua casa, não vai faltar. Onde Deus governa, nada falta. Em João 10 vai dizer: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. O texto, irmão, desta noite nos ensina que Deus, Ele é Senhor da história, Ele é Senhor das crises, Ele é Senhor das situações inesperadas, Ele é Senhor de todas as coisas, irmãos. Então, Ele conduz famílias, Ele, irmãos, preserva a nossa identidade, Ele cumpre as suas promessas, Ele sustenta nossas vidas, porque Ele é Senhor da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. Ele é Deus, irmãos, Ele é Deus. Mas tudo isso, toda essa história aqui, irmãos, vai apontar para algo bem maior. Presta atenção aqui esta noite. Jesus, esse é o verdadeiro José. E eu vou explicar por que Jesus é o verdadeiro José. Jesus foi rejeitado, como José foi rejeitado. Ele sofreu injustamente, assim como José sofreu injustamente. Mas Jesus também, assim
Assim como José se tornou o meio de salvação do seu povo, Jesus se tornou o meio da salvação de muitos, de todos aqueles que creem. Assim como Jacó precisou sair de Canaã para experimentar a preservação, hoje, irmãos, muitos aqui precisam sair do controle da sua própria vida e entrar no governo de Deus, deixar Deus governar a sua vida. Muitos aqui estão precisando ter esse encontro com Jesus. A maior fome do homem, irmãos, hoje não é de pão. A maior fome do homem hoje é de Deus. Sabe por que a gente está vendo no Brasil esse bocado de escândalo, corrupção, desgraça, drogas, tudo isso aí? Sabe o que é isso aí? Falta de Deus. O povo não tem mais temor a Deus, tem fome de Deus. O povo não quer mais conhecer a Deus. E eu louvo a você que saiu da sua casa e hoje veio para cá, para a igreja, para ouvir a palavra de Deus. 2 Coríntios 6, 2, irmãos. Perdão, irmãos. Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. João 6,35. Se a nossa fome é de pão, não é de pão físico, mas de pão espiritual, o nosso pão espiritual é Jesus. Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá mais fome. Se você percebe que tem vivido longe de Deus, da vontade do Senhor, se você percebe que a sua família está precisando de restauração, se você tem essa fome da vida eterna, fome espiritual, se você tem essa fome espiritual no seu coração, meus irmãos, hoje é o dia de se aproximar de Cristo. É hoje, não é amanhã não, não é quando der vontade não, é hoje, é agora. Se você está com fome de Deus, é hoje que você deve se aproximar de Deus. Ele ainda conduz, irmãos, a nós aos lugares certos, e Ele ainda sustenta as nossas vidas, e Ele ainda cumpre as suas promessas. Uma das promessas do Senhor Jesus para nós nessa geração é que, se você crer no seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e você confessa com a sua boca, você vai ser salvo, você se torna filho de Deus. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17 que as coisas velhas vão passar e tudo vai se fazer novo na sua vida. Deus cumpre as suas promessas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Salmo 37,5. Se você está com fome de Deus, se você tem sentido desejo de entregar a tua vida para Jesus, é hoje. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 6, versículo 2: eis aqui agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. É hoje o dia da salvação. O Senhor, Ele deixou o seu trono de glória, versículo, porque Ele veio para te salvar, para te resgatar, para te dar uma nova vida, e vida para abundância. Que o Espírito Santo, irmãos, conduza cada coração a uma vida que venha a ser transformada pelo poder do Evangelho, do Espírito Santo de Deus. Assim, irmãos, como Jacó, em meio à crise, ele tinha consciência espiritual que ele era um filho de Deus, a bênção estava sobre a sua vida, e ele abençoou o Faraó. Nós podemos, irmãos, esta noite entregar nossas vidas para Jesus e ter essa consciência espiritual que agora nós somos filhos de Deus. Nós agora, irmãos, temos a presença do Senhor nas nossas vidas. Nós agora, irmãos, podemos passar crises, mas as crises vão ser supridas pelo Deus a qual nós temos confiado nas nossas vidas. E esse Deus está aqui esta noite. Esse Deus está aqui esta noite. Esse Deus foi quem te trouxe aqui esta noite. Esse Deus conhece a tua
história. Esse Deus conhece a tua vida, Ele sabe o que você tem passado, Ele sabe o que você tem enfrentado, mas acima de tudo, Ele te dá todas as provisões. Ele quer resgatar a tua alma, Ele quer te salvar esta noite. Ele quer fazer tudo diferente na tua vida. Assim como José foi usado para salvar aquele povo, Deus, Ele veio para nos salvar. E Ele está aqui esta noite. E que o Espírito Santo de Deus,